Canal Explica Gel, professor Sérgio Wagner, questão 61 do Enem 2019. Essa foi a segunda aplicação. Vamos à questão? Primeiro enunciado, como sempre, né? As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo migratório. Ele vai nos apresentar medidas governamentais no texto, né? E a gente vai tentar identificar que processo demográfico ele tenta conter. Essência é isso da questão. Então vamos ao texto. Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade lá no exterior, essas pessoas possam pagar ao governo voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar. Então, a essência é falar, vamos proporcionar bolsas de estudos. Né? Seria bom também investir internamente, né, em centros de excelência, mas vamos proporcionar bolsa de estudo, desde que quem volte pague isso de alguma maneira. Pague em dinheiro ou pague trabalhando. Tudo bem? Que processo demográfico é esse que a questão está nos expondo, está nos trazendo? A fuga de cérebros. Tudo bem? Uma realidade principalmente pós-terceira revolução industrial, crescente a partir da década de 1970 e muito forte hoje. O que a gente entende como fuga de cérebros? Jovens brasileiros, jovens paquistaneses, jovens indianos, jovens iranianos, jovens de vários países do mundo, em sua maioria países periféricos, no qual os jovens vão estudar fora, vão fazer graduação, vão fazer mestrado, vão fazer doutorado, pós-doutorado fora, e não voltam mais para os seus países de origem, recebem propostas de emprego e ficam por lá. E muitas vezes esses jovens tiveram toda a sua formação inicial, às vezes até a graduação, feita aqui no Brasil, por exemplo, que determinou um investimento do governo brasileiro e ele vai ficar lá. Por quê? Porque lá os salários são melhores, as propostas de trabalho são melhores, as condições de trabalho são melhores, porque são países que investem pesado na ciência. Então isso é o que a gente chama de fuga de cérebros. Quais são as áreas que mais captam, mais absorvem, né, esses jovens para estudar? São os chamados tecnopolos. Entende-se tecnopolos como centros urbanos, onde nesses centros urbanos há uma forte integração, uma forte simbiose entre empresas de alta tecnologia e grandes centros universitários que têm importantes centros de pesquisa científica. Um dos destaques no mundo, quer dizer, o maior destaque no mundo em termos de tecnopólio é o Vale do Silício, na Califórnia. Né? Lá no Vale do Silício, por exemplo, nós temos uma Google, nós temos uma universidade como Stanford. E a integração entre empresas e universidades é fortíssima. Lá no Vale do Silício, a Google, por exemplo, põe milhões de dólares nas universidades, na forma de doação. É jogar dinheiro fora? É caridade? Não, é investir em quê? Em formação. É investir para que você tenha universidades de excelência, para que essas universidades forneçam o quê? A mão de obra. Isso. A mão de obra essencial para essas empresas de tecnologia, que são os cérebros, são jovens altamente capacitados. Daí essas universidades, esses centros de pesquisa financiados por essas empresas, né, e também pelos próprios governos que investem muito, né, em ciência, têm capacidade de pagar a bolsa de estudos, de trazer esses jovens. Então, perde-se talentos, perde-se talentos. Veja só a perda de talentos brasileira só no ano de 2015, tá? Cientistas brasileiros no mundo, tudo bem? Países que mais receberam pesquisadores brasileiros em 2015. Primeiro lugar, Estados Unidos, 17 mil. Seguidos de França, Alemanha, Irlanda, Itália, Portugal, Hungria, etc. Tá? Veja agora também aqui embaixo, olha aqui embaixo, gente, ó, o crescimento do número de estrangeiros indo fazer pós-graduação e graduação e pós-graduação no exterior com bolsa da CAPES. Né? Olha só o crescimento nos últimos anos. Por que muitos não, esses aí não ficam no Brasil? Por que eles poderiam ficar no Brasil e não ficam? Olha isso aqui, ó. O Brasil não tem nenhuma universidade no The Times Higher Education University.
Ou seja, o Brasil não tem nenhuma universidade nessa prestigiosa publicação que elege as melhores instituições de ensino ao redor do globo. Nenhuma é brasileira. E aí muita gente vai embora para estudar fora, para ser melhor capacitado e não volta. Fuga de cérebros, tá? Essa é a essência da questão. Então, as medidas governamentais descritas, quer dizer, vamos fornecer empréstimo, vamos fornecer a bolsa, mas desde que a pessoa tem que pagar, ela seja obrigada a voltar, é uma forma de conter qual processo demográfico? Processo demográfico, migração. Que migração é essa? Transferência de refugiados? Não. Deslocamento sazonal? Também não, de tempos em tempos? Não é isso, né? Sazonalidade que é isso, né? Quer dizer, oscilação de tempos em tempos. Movimento pendular? Tem ida e volta? Nem sempre, né? Porque quando é fuga de cérebros, ele vai e não volta mais. Fuga de cérebros? Exatamente, letra D. Curte o vídeo. Elimina a letra E. Fluxo de retorno? Também não. Questão tranquila, mas que dá um conceito aí muito importante para a gente resgatar a fuga de cérebros e aproveitamos, lembramos do conceito de tecnopolos. Valeu, gente!